Antônio? Pode ser sim, Eunice, vamos lá. Então, gente, boa noite a todos. Hoje a gente tem uma reunião para lá de especial, né, porque estamos aqui com um convidado de honra, que faz tempo que a gente estava querendo convidar para as nossas reuniões, professor Raimundo Paraná, que é professor titular lá da Universidade Federal da Bahia, e já foi presidente da SBH, presidente da Latino-Americana, e é uma pessoa que tem uma atuação extremamente relevante dentro da hepatologia do nosso país, né? Um defensor da classe, um defensor da boa medicina, um defensor da hepatologia. Então, é uma honra muito grande para a gente receber o doutor Paraná aqui hoje. Além disso, então, a gente vai contar com a presença do Antônio, né? Antônio é residente de infectologia lá do Hospital Heliópolis, passou com a gente no ambulatório e vai apresentar o caso. E também vamos ter o comentário do doutor Caio, nosso patologista, que também vai nos ajudar aí na condução desse caso. Então, Antônio, se você quiser começar, a palavra é sua. Perfeito, boa noite para todo mundo. Caso eu precise voltar algum slide aí durante a apresentação, só vocês me comunicando e a gente vai conversando sobre o caso clínico. Bom, é a primeira vez que eu estou apresentando para vocês, então, em relação à dinâmica das perguntas, a gente vai vendo aí o funcionamento e doutor Gama, doutor Paraná, quem se tiver vontade, doutora, você vai me interrompendo aí para a gente fazer as perguntas. Bom, vou começar já com o caso clínico, então, pela identificação e pela queixa principal da paciente. Aí assim a gente vai destrinchando. O paciente que a gente atendeu é a paciente KRP, feminina, 23 anos, branca, solteira e atendente de lanchonete. Essa paciente foi encaminhada ao hepatologista devido ao aumento das transaminases para um esclarecimento diagnóstico. Ela relata ter procurado o médico no particular com a hipótese de uma hepatite a esclarecer. Afirma que nessa investigação, no particular, foi descartada a autoimunidade e infecções, porém ela continuava sem esclarecimento da etiologia, no qual ela foi encaminhada para o nosso serviço. É uma paciente assintomática e sem descompensações prévias. Paciente que ela é hipertensa, com diagnóstico aos 10 anos de idade, ela tem um transtorno de ansiedade, ela nega vícios, alergias e demais comorbidades. De medicações de uso, ela usa o benicarnato, a hidroclorotiazida, fluoxetina, colecalciferol e vitamina E. Ela tinha um relato de uso prévio de estradote, que foi suspenso em agosto de 2023, o Ultrogestan, que foi suspenso em fevereiro de 2023, e afirma que fazia uso dessa reposição hormonal desde os seus 15 anos de idade. Pode partilhar para o exame físico? Pode ir para o exame físico. Perfeito. O exame físico então, é uma paciente em bom estado geral, corada, cenótica, febril apneica. O que chama a atenção dela na ectoscopia era um pescoço alado, uma baixa estatura e uma baixa implantação das orelhas. Ela tinha um peso de 50 quilos e uma altura de 1,48. O restante dos exames dela não tinha alterações, tudo dentro da normalidade. Inclusive ausente de estigmas hepáticos. Então, não tinha telangiectasia, não tinha ginecomastia, circulação colateral, nada semelhante. Essa era a ectoscopia da paciente. Essa não é a paciente, essa é uma foto da internet, porém se assemelha muito ao que foi visto na ectoscopia da paciente. Hipóteses diagnósticas? Então, vamos lá. Com licença, doutora Lúcia Antônio, entraram umas 6 pessoas agora, será que você poderia voltar para o primeiro slide, só para ver a história? Claro. Quer que eu resume aqui? Pode passar o próximo. Se quiser resumir, Antônio. Isso, resumir. Perfeito. É uma paciente feminina, 23 anos, que ela foi encaminhada para o hepatologista,
do médico particular com uma hipótese de uma hepatite a esclarecer. Ela foi realizada uma pesquisa nesse particular, no qual foi descartada a autoimmunidade e infecções, porém ela sem esclarecimento diagnóstico. Aí veio para o nosso serviço. Ela é assintomática e sem descompensações prévias. É uma paciente hipertensa e com uma ansiedade. Faz uso de hidroclorotiazida, benicarão, fluoxetina, colicalciferol, vitamina E. Previamente, ela fez uso de reposição hormonal, desde os 15 anos de idade. No exame físico, ela tinha nenhum estigma hepático, pesava 50 quilos, uma altura de 1,48, porém, o que era mais evidente era a sua ectoscopia, onde ela tinha um pescoço alado, uma baixa estatura e uma baixa implantação das orelhas. Essa figura representa a paciente. Eu acho que, resumindo, é isso. E as nossas hipóteses. Oi, muito bem. Então, Boa vamos... noite. Boa noite. Elisa. Doutora, posso fazer uma pergunta? Pode. É Elisa. Claro. Só para saber quando que foi que ela procurou o hepatologista, quando ela foi encaminhada, porque como teve essa história aí de muita reposição hormonal, para saber o tempo, né, de que foi suspenso a medicação, quando que ela procurou o hepatologista? Perfeito. Então, ela procurou o hepatologista, ela faz essa reposição desde os 15 anos. Ela procurou por volta de 2020, mas tem um histórico do aumento das transaminases um pouco antes disso, que ela trouxe os exames prévios. Com a gente, foi a primeira consulta esse mês passado, desculpa. Mas o hepatologista do particular foi lá por volta de 2020. Tá, joia, obrigada. Carol, uma pergunta também, Carol. Por que ela começou a fazer essa reposição? Ela estava com um problema de menarca tardia? Tinha alguma relação? Então, ela fez essa reposição hormonal com base no acompanhamento que ela fazia com o endócrino. Aí, pode falar, doutora Lúcia? A gente vai esclarecendo aí. Vou chegar aí essa parte. Mas ela fazia a reposição hormonal porque ela tinha deficiência hormonal, ela precisava fazer essa reposição. Já levantou uma pulguinha. Já levantou uma pulgona. Érica, quer perguntar? Oi, gente, boa noite. Antônio, essa paciente, ela fazia acompanhamento endocrinológico, ela tinha já diagnóstico de Turner feito? Matou. Já sim, Érica, ela já tinha o diagnóstico de Turner feito, ela fazia acompanhamento endocrinológico, inclusive a reposição era por conta disso. Ela tinha cessado o uso hormonal, supervisionado pelo endócrino, além disso, com o geneticista também ela fazia acompanhamento. Perfeito, obrigada. Então, nós já avançamos um pouquinho aqui, e até eu acho que as fotos. Pode deixar esse aí ainda, Antônio. Perfeito. Eu acho que as fotos que ele trouxe da paciente são muito características, né? Então, pelo próprio exame físico, já era possível a gente imaginar que ela tinha esse diagnóstico de síndrome de Turner, e era por conta disso que fazia essas medicações. Mas o que nos fez, essa paciente fez nos procurar, foi essa elevação de enzimas hepáticas que não estava conseguindo ser esclarecida, né? Então, eu queria perguntar, hoje é para a Marina. Oi, doutora, boa noite. A queridinha do doutor Edu, então é a Marina, ambas. Porque a Maria não chegou ainda. Maria... Querida. Então, você assume. Uhum. O que você achou dessa história e desse exame físico, Marina? Então, doutora, logo no início chamou a atenção o uso de hormônio, né, reposição hormonal. Tem maior risco, né, de fazer lesão hepática por DILI, é a primeira coisa que a gente pensa na hora que passou. Só que ao exame físico, ela tem várias outras também possibilidades, né, de estar tendo hepatopatia. Quando ela descreveu ao exame físico características de Turner, né, ia perguntar justamente disso, se ela já tinha o cariótipo, tinha feito diagnóstico, porque a gente sabe que Turner tem diferentes formas de fazer lesão hepática crônica, né, tanto por um risco
comentado de mesmo hepatite autoimune, e não é raro a gente ver no ambulatório paciente com Turner encaminhada por esse segmento. Eu não sei se só pela reposição hormonal, mas também tem outras formas da própria síndrome de Turner de fazer hepatopatia crônica, além do risco da hepatite autoimune. Falou também que ela é hipertensa, não falou o exame físico, se ela tem uma obesidade, epidemia, também outros fatores de risco, circunferência abdominal, outros fatores de risco para a gente poder pensar em um acometimento por NASH associado. Então, talvez não uma causa única, né, para essa lesão aguda. Ali, não calculei o IMC dela. Tinha alguma alteração metabólica, Antônio? Não, a paciente, ela é eutrófica, não tinha alterações metabólicas, ela não tinha acúmulo de A gorduras, hipertensão, então. só hipertensão, mas na consulta estava controlada. Tá. Bom, penso que mais pelo Turner, então, o acometimento, e também pela reposição hormonal. Investigaria a hepatite autoimune. Independente, acho que o Caio quer falar, né? Então, eu só fiquei em dúvida o uso crônico de anticoncepção nova, esteroides, etc. Acho que a lesão de Dili típica não é hepatite autoimune. Não. Esperaria Não. outro tipo de lesão. Sim, não. A hepatite autoimune estaria associada à síndrome de Turner. Pacientes com Turner têm maior risco de hepatite autoimune. Mas eu acho que essa elevação de transaminases pode ser tanto pelo Turner ou também pelo uso de hormônio. Seriam causas distintas. Certo. Eu já queria, independente, viu, Paraná, do caso, o desdobramento que ele vai ter, eu queria só um comentário seu sobre isso, né? Posição hormonal, estrógenos e hepatopatia. O que você comentaria sobre isso? Claro. Realmente a síndrome de Turner típica, com a reposição hormonal, não me pareceu muito agressiva. E essas pacientes têm realmente maior risco de hepatopatia, principalmente NASH, né? É a principal. A falta do estrógeno, ela pode dar... Ela aumenta o estresse oxidativo, aumenta a concentração de gordura no abdômen, então essa é a principal manifestação. Tem outras que também se associam, e outras mais raras, que eu acho que a gente vai discutir depois. Mas acho que a doença autoimune do fígado, em qualquer mulher com agressão hepatocelular, entra no diagnóstico diferencial. Agora, em relação à DILI por hormônios, habitualmente a DILI por hormônios ele se manifesta de uma forma colestática, né, para quem tem predisposição genética, ou atualmente, não especificamente com esse tipo de reposição, mas pode ocorrer também, é o que a gente chama de hepatócito induzido. É uma situação em que o retículo endoplasmático prolifera pelo uso continuado de hormônios, dá aquele aspecto granuloso no citoplasma, a transaminase eleva, mas não tem documentação de que fibrose. Em pacientes que estão em uso crônico de hormônio, aí pode ser estrógeno ou outros, pode acontecer também. Eu acho que está mais ou menos dentro desse radar aí. E umas situações mais raras que se associam não com o hormônio, mas com a própria síndrome. A gente pode discutir depois. Muito bom. Então, vamos dar uma olhada nos exames, né, Antônio? Sim, vamos lá. Aqui, então, a gente tem um gráfico representando o aumento do TJ e TGP dela e os exames mais atuais, referente ao ano de 2024, no qual ela tinha um TGO de 137, um TGP de 114, uma FA de 224 e uma gama-GT de 130. Então, acho que precisa prestar bem atenção essa fosfatase e essa gama-GT, né? Sim, realmente elevada. Será que ela tem colestase ou não tem colestase? Não está ictérica, né? Não tem nenhuma... Não está. Mas é importante chamar a atenção a isso, fosfatase e gama-GT.
E ao longo do tempo ela foi fazendo uma elevação aí progressiva, né, das enzimas. Aqui em 2022 ela chegou a fazer mais de 250 aí de ALT, né? E depois ela baixa um pouquinho, e teve uma certa relação com retirar a reposição, né? Que ela falou que retirou em 2023, né? E eu acho que Isso. alguma relação temporal aí dela ter parado a reposição e ter melhorado um pouco as enzimas, embora elas continuassem altas e com essa fosfatase gama-GT também elevadas, né? E que mais exames que a gente tem? Então, vamos voltar ali para a Marina. Marina, que mais você quer? Bom, doutora, acho que para investigação inicial, eu pediria autoanticorpos, pediria também sorologias, ultrassom, né, para avaliar se tem doença também avançada. Ultrassom. E exames de função, né, hepática também, albumina, INR. Bilirrubina. Então, vamos lá, Antônio, vamos ver o que você tem aí. Perfeito. Eu tenho aqui as sorologias delas, anticorpos, e alguns outros exames bioquímicos também. Então, ela tem uma create de 0,6, uma bile total de 0,4, uma proteína total de 6,8, albumina de 4,4, um colesterol total de 247, um HDL de 112, triglicerídeos 95, TSH de 0,6. HBsAg, anti-HCV não reagente, FAN, antimusculizo e anti-LKM não reagente. Então, com que hipóteses você está ficando, Marina? Bom, doutora, acho que a única coisa que me chamou a atenção nesses exames foi o colesterol, né, aumentado. Ainda não temos um ultrassom para avaliar a presença de esteatose ou alguma doença avançada. E como ela teve melhora nos exames depois da suspensão da reposição, por enquanto eu pensaria que pode ter sido isso. Apesar da dose baixa, eu esperaria pelo menos ultrassom. Pode falar, Paraná. Não, só uma coisa. Você pode voltar ao exame aí? Claro. Então, assim, você tem a glicemia dela, não, né? Não, não tenho. Não. Era interessante a gente ver aí a relação HDL-triglicérido, a relação é baixa, não tem grandes problemas, e a glicemia triglicérido, como uma maneira indireta de avaliar a resistência insulínica precoce. Mas eu acho que não tem. Com esse HDL e triglicérido, acho que não tem. Certo. Deixa eu ver se ela tinha aqui, Antônio, alguma glicemia, mas não estou vendo mesmo nos exames dela. Não tinha mesmo. Não deve ter, não. Esse HDL triglicérido está mais do que 1. Não tem, não. Você quer contar de novo para o pessoal essa avaliação de resistência insulínica? Porque, em geral, a gente faz o Roma, né? Mas tem essa outra forma de avaliar, então é interessante aí para o pessoal. O Roma a gente utiliza muito, os endocrinologistas já não gostam muito, né? A gente vem de um aprendizado aí do índice Roma, da época da hepatite C, porque ele era um marcador de resposta terapêutica ao interferon, então a gente acabava fazendo. É um bom marcador também, é óbvio, mas depende de uma série de coisas, inclusive da validação em populações específicas, e a gente acaba usando uma validação única para todo mundo, 2,5, mas não é bem assim. Então, existem outros marcadores, o índice triglicérides sobre o HDL sobre triglicérides e, sobretudo, glicemia triglicérides. Esse nos dá uma noção mais precoce de resistência insulínica.
Lembrar que quando o paciente tem resistência insulínica, o triglicérido vai subir. Geralmente, o triglicérido sobe. Né? E na síndrome metabólica, o HDL cai. Então, isso acaba tendo uma sensibilidade com uma boa especificidade. São todos marcadores indiretos, mas que nos conduzem ao diagnóstico de resistência insulínica, que, por sua vez, a hipótese de NASH, ou MASH. Muito bom. Alguém quer comentar mais alguma coisa até aqui? Acho que Marina também tinha pensado que precisaria afastar a autoimunidade, né? Alguém está perguntando se ela tinha AMA também, Antônio. Você viu AMA? No... Então, ela tinha um relato só de que era negativo os outros autoanticorpos, mas não tinha... não estava em prontuário, Tá. Mas tinha um relato de que seria negativo. Seria negativo, sim. Tá. Então, parece que a gente afastou aqui a autoimunidade, afastamos vírus. Marina está achando que está mais propenso a ser uma DILI, né? Uma ação aí, hormonal sobre esse fígado, e eventualmente com esteatose. Ainda não vimos imagem, e nós temos várias pessoas aqui querendo fazer perguntas. Então, Luziane, diga aí, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Saudade de vocês. Não, eu tinha perguntado no chat se foi dosado imunoglobulina G e M, porque tem as doenças soronegativas, né? Para a gente ter algum indício a mais para pensar em alguma doença soronegativa. No prontuário não tinha o exame em si, mas dado como não sem alterações, né? Estava só descrito que não tinha alterações em demais exames. Bom, só como lembrança, em diagnóstico diferencial, ela tem 23 anos, é possível. A ceruloplasmina também seria uma boa opção de investigação inicial. Né? Ela está em faixa etária de Wilson. Mas é bom lembrar que é Turner, né? Então, quando tem muita coisa menos comum, porque isso não é o habitual, né? O habitual é a gente ter uma doença só que explique tudo. Então, acho que o raciocínio clínico é isso. Ela tem um processo genético, será que explica tudo esse processo genético? É a primeira pergunta que a gente faz, senão... Mas, perfeito, o diagnóstico diferencial é de qualquer uma agressão hepatocelular, na minha opinião, e tudo que foi falado aí está pertinente, incluiria a ceruloplasmina também, mas acho que o bom raciocínio é o que tenta colocar numa doença só tudo que o paciente está apresentando. Tem menos chance de errar. Perfeito. Acho que ceruloplasmina acho que não foi feito mesmo. Boa noite, Paraná. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Lúcia. Por que ela não perguntou para os residentes quais são as principais causas de alterações hepáticas na síndrome de Turner, que a senhora explicou isso não tem 2 meses, né? Então, eu não perguntei só para tornar mais interessante o desenvolvimento da discussão, mas nós discutimos isso recentemente mesmo. A Marina até comentou, né, que tem várias causas, e ela falou da esteatose hepática, falou de INVILI, falou de imunidade, então ela lembrava. Ei, doutora, em minha defesa, eu não participei dessa discussão, mas eu me lembro que a gente discutiu lá no início do ano que a síndrome de Turner estava relacionada a causas multifatoriais de risco de hepatopatia. Mesmo em NASH, tinha um risco mais aumentado, uma facilidade maior, eu acho, do que outros pacientes em desenvolver fibrose. Acho que de causas multifatoriais. Isso mesmo. Mas essa discussão recente eu não estava. E o doutor Gama, que gosta de falar de uma doencinha? Cadê o doutor Gama? Está aí? Estou aqui, doutor Edu. Vamos devagar, né, Gama? Porque Sim.
Eu acho que assim, o caso é muito interessante, e algumas coisas eu acho que poderiam ser pontuadas, como, por exemplo, essa moça tem 23 anos de idade e ela é hipertensa aos 10 anos de idade, né? Aos 10 anos de idade. Então, alguém hipertenso aos 10 anos de idade, na maioria das vezes, tem uma hipertensão arterial secundária, e não uma hipertensão arterial primária, né? Embora, obviamente, na população geral, hipertensão arterial primária seja muito mais prevalente do que a causa secundária. Mas uma criança com hipertensão arterial, a princípio, tem que passar por um screening de buscar causas secundárias. E aí a gente sabe que os pacientes com síndrome de Turner, eles têm uma série de defeitos e principalmente morrem mais dos defeitos cardiovasculares do que de outros defeitos, né? Então, coartação da aorta, por exemplo, válvula aórtica bicúspide, eles morrem mais de infarto prematuramente, né? Então, eu creio que ela deve ter passado por uma avaliação, sim, cardiológica para avaliar causas secundárias de hipertensão, mas é um dado que é muito relevante aqui. Uma menina com 10 anos de idade, né, é hipertensa e desde então toma medicações aí cardiovasculares. Só esse fato já traz aí um risco maior para ela de não ter, né, a mesma longevidade que alguém na idade dela teria, né? Ela é uma paciente que tem aí uma doença cardiovascular e provavelmente a hipertensão arterial aqui deve ter sido influenciado também por ela ter uma síndrome de Turner. Acho que esse é um aspecto que é importante discutir até para saber se ela foi feita uma avaliação de fato quanto à causa de uma hipertensão arterial secundária. O outro aspecto que me chamou a atenção é que, frequentemente, esses pacientes com síndrome de Turner são mais gordinhos, e ela tem um MC de 22,8, não é? 22,8. E a gente sabe que o conceito da síndrome metabólica nesses pacientes jovens com síndrome de Turner é muito mais significativo, muito mais frequente do que na população geral, de tal modo que, frequentemente, eles têm mais esteatose ou esteatohepatite do que a população geral, né? Mas ela aqui, ela tem um MC bonitinho, de 22,8, não tem, obviamente, aí, não preenche critérios outros, a não ser, não é? O colesterol total, que, estranhamente, é às custas de HDL, ela tem um HDL de 112, ela não tem elevação de LDL, né? Com triglicerídeos normaizinhos aqui. E aí, quando a gente olha para as enzimas hepáticas, tem alguns trabalhos de pacientes com síndrome de Turner, a gente de vez em quando pega alguns lá no ambulatório, e que frequentemente tem mais, não é, doença gordurosa do fígado, não é, do que outras doenças hepáticas, mas é interessante que eles chamam a atenção que de um estudo, por exemplo, de 2.154 mulheres jovens com síndrome de Turner, 59 tinham alterações de enzimas hepáticas, né? Mas só 3% ou 5% delas tinham, né, um diagnóstico definitivo de uma hepatopatia, mostrando que esses níveis de aminotransferases, por exemplo, de até 2 vezes o limite superior do normal, poderiam ser mais frequentemente documentados em pacientes com Turner, né, quando você compara, né, estudos da população geral. Então, é muito comum as alterações enzimáticas, né, de pacientes portadores de síndrome de Turner. Não sei o quanto é frequente encontrar uma etiologia para essas alterações enzimáticas, né, mas esse dado me chamou muita atenção. E o outro aspecto que eu acho que vale a pena colocar aqui inicialmente como diagnóstico diferencial é a possibilidade de doença celíaca, que faz, né, transaminases nesses patamares aí, e doença celíaca é mais prevalente em pacientes com Turner do que na população geral, né? O diagnóstico de doença celíaca e de Turner é 5 vezes mais prevalente do que, não é, na população geral. Então, essa hipertransaminasemia poderia corresponder, não é, a uma doença celíaca. A gente não viu o hemograma, a gente não viu o perfil de ferro, não é, para poder ter suspeitas maiores aqui também dessa possibilidade, mas eu deixaria aqui a doença celíaca como um diagnóstico diferencial para essa possível hepatopatia. Se ela não for explicada pela doença de Turner em si, não é, ela poderia ter uma causa aí sobreposta a outra, que dentre todas que já foram faladas, né, chamando a atenção para essa possibilidade.
Então, acho que, por enquanto, seria isso. E eu perguntei para você, Gama, porque eu esperava outra resposta. Você esperava o quê? Daqui a pouco vem as respostas. Tá bom. Não, eu ia falar de uma frasezinha, mas eu falei assim, não posso falar disto, porque senão eu vou levantar, né, a lebre. Então não dá, né, para dizer. Vamos tocar em frente. Érica, você quer perguntar alguma coisa? Oi, doutora Lúcia. Eu queria, assim, foi afastado em algum momento o uso de chás ou ervas ou qualquer outra coisa que poderia ser potencialmente hepatotóxico para ela? Sim, só na anamnese mesmo, na conversa de hábitos e vícios, ela negou também o uso de chás manipulados, fitoterápicos, tudo isso foi afastado. É boa, importante essa colocação. Como é importante também ver vitamina A. Se ela usou vitamina A. Eu vi que ela usou a vitamina E, mas no caso específico de lesão hepática, é vitamina A, a principal. E desses chás e ervas aí, quem é campeão Paraná nos seus levantamentos? Bom, tem vários. Das vitaminas é a vitamina A, dos chás, os que têm alcaloides. Né? Aí a Confrei e Sacaca, no Brasil, são os principais, mas existem outros que contêm alcaloides e outros que contêm saponinas. Principal nosso, eu já tive com Espinheira Santa, já tivemos... Bom, eu não vou adiantar o diagnóstico, né? Mas, assim, vamos falar de agressão hepatocelular como um todo. O principal para a gente aqui, hoje, ele se obedece ao modismo, mas hoje é o Morosil e a cúrcuma. Hoje. Cúrcuma, ele é um potente, ele tem alterações na CYP e ela altera a toxicidade de outras drogas. E aí inclui também as próprias estatinas, né, que, na verdade, perdem o efeito, diminuem o efeito com a cúrcuma. A cúrcuma com a peperina é bastante tóxica, justamente porque a peperina tem um alcaloide que sofre uma metabolização anômala pela cúrcuma. Então, isso vai variando, né? Então, pesticidas também podem causar, e a gente tem uma exposição, Devora sempre mostra isso, absurda, pesticida, agrotóxicos, etc. Enfim, essas alterações hepáticas são enigmáticas e vão cada vez mais nos fazer aprofundar para entender porque que elas estão acontecendo. Mas a gente está vendo mais pacientes assim do que via antes. É isso aí. Vamos em frente, Antônio, o que você tem? Perfeito, vamos sim. Então, continuando com a propedêutica, foi solicitado alguns outros exames para ela, e a gente tem aqui, então, um ultrassom de abdômen, uma colangio-ressonância e uma endoscopia. O nosso tração de abdômen revelou um fígado com proeminência do lobo esquerdo e do lobo caudado em relação ao lobo direito, com contornos irregulares, bordas rombas, sinal heterogêneo por vezes, com aspecto algo nodular hipovascularizado, sem sinal de lesão hipervascularizada. A colangio-ressonância viu para a gente um parênquima difusamente heterogêneo e padrão multinodular, uma hepatopatia crônica com sinais de hipertensão porta. Na endoscopia, teve uma esofagite erosiva leve distal, um cordão varicoso em esôfago distal de médio calibre, uma gastrite anatemática leve e uma pesquisa para urease positiva. Perfeito. Um pouquinho antes, aí, nos exames, ela foi só no ultrassom que ela viu, ela não tem outro exame, tem a colangio-ressonância. Tendo a colangio-ressonância, tá aí a imagem, não, né? Não, a gente não tem imagem, só estava descrito. Então, tem sinais de hipertensão porta, na colangio ela deveria descrever mais, mesmo não sendo contrastada, mais claramente esse achado aqui, que é muito importante, né? Lobo esquerdo, lobo caudado, e geralmente o lobo direito, ele atrofia. O lobo esquerdo parece maior, o lobo caudado, enfim. Esses dados acho que são importantes, segmento 4. Ok. E tem uma hipertensão portal confirmada, não é isso? Sim. Então, o diagnóstico sindrômico ela já tem. Ela tem um Turner com hipertensão portal. O Antônio, você mostrou as provas de função dela, albumina e INR?
Normais. 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 Então, nós achamos que essa paciente é cirrótica ou não? Ela tem elastografia, por acaso? Não, não tem. Não fez elastografia? Não. Ah. Importante. Se tivesse uma elastografia, sim. Então, nós estamos aí com uma paciente com uma hepatopatia crônica, então, com síndrome de Turner, com alterações enzimáticas, uma hepatopatia crônica na imagem, com hipertensão portal evidente, com função hepática normal, e que nós não temos uma elastografia e temos imagem aí de um fígado nodular, né? E aí eu queria saber se, nesse momento, Edu, você faria o que neste momento? Além de uma elastografia que a gente não tem. Não sei, é que eu já vi alguns casos, e às vezes tem algumas malformações vasculares. Eu queria que essa descrição que houve aí da hipertensão portal, saber calibre de porta, ver se não teve nenhuma alteração vascular. Talvez um Doppler também para ver. Aparentemente não tem transformação cavernomatosa. E não sabemos se ela tem passo grande, porque a descrição era de uma colange. Outra coisa, a gente não viu se ele descreveu, ou a gente assume como normal, a colangiografia, né? Porque seria uma das alterações vasculares e alterações biliares também fazem parte das manifestações hepáticas do Turner. E eu acho que a elastografia seria um exame bom aí, porque o Gama gostaria muito de ter uma elastografia para fazer um diagnóstico que ele gosta bastante. E acho que um ultrassom também, né, mais, como o senhor falou, mais bem descrito, né, para ver, estudar melhor, né, a circulação porta, ver, né, mais do que calibre, velocidade de fluxo, ver se tem características ali, né, de esclerose portal, né, enfim, que chame a atenção para reforçar impressões diagnósticas ou trazer à luz, né, possibilidades de novos diagnósticos, né? Então, acho que uma imagem mais bem detalhada já acenderia uma luz nova aí nessa impressão diagnóstica. E a elastografia seria, obviamente, né, uma assinatura mais forte aqui. A gente está vendo uma paciente com hipertensão portal. A pergunta é: hipertensão portal cirrótica ou não cirrótica, né? Então, uma elastografia seria o próximo passo para, né, abrir essa discussão e dizer: não, nós estamos mais num caminho do que no outro. E aí, criar um raciocínio diagnóstico mais, né, seletivo. Ela tem 2 ultrassons anteriores, que Sim. tem aqui no relato dela. Em 22, ela tinha um fígado de dimensões normais, mas contornos irregulares e ecotextura heterogênea e um baço normal. Isso em 22. Em 2023, tem outro ultrassom. Aí já fala de novo, num fígado de dimensões normais, bordo rombo, superfície irregular, heterogêneo, com ecogenicidade preservada. Então, aqui, esse ultrassom nos aponta que não tem esteatose, provavelmente, né? Então, a ecogenicidade normal, sem lesões focais, espessamento do tecido conjuntivo periportal e uma porta de calibre normal, inferior a 1,2, fluxo habitual, hepatofetal, e um baço normal e uma veia esplênica também de calibre normal e sem circulação colateral forte sistêmica. Então, aqui já tem mais... Esse dadozinho aí Sim. Quer comentar, Paraná, o que você achou desse... Como o Gama falou, uma hipertensão, diagnóstico de hipertensão portal cirrótica, não cirrótica,
ele geralmente é histológico, mas existem várias e várias pequenas contribuições que a imagem nos dá, né? Então, agora a gente está muito mais apropriado, né? Primeiro, além da função, que obviamente ela não se basta, porque um cirrose child A cursa com a reserva funcional muito boa, mas o que é que a gente vai ver na imagem? Se o fígado, a superfície do fígado, os franceses usam o termo serrilhado e bocelado, né? Serrilhado é aquele que é como se fosse um papel rasgado, que se vê mais na cirrose, e o bocelado, que é o que apresenta umas ondulações, que é o que se chama, que é mais comum na não cirrótica. O segmento 4, que costuma atrofiar na cirrótica e não atrofiar na não cirrótica, lobo caudado, que cresce muito, e o lobo esquerdo, que parece maior, porque o direito atrofia na não cirrótica, diferente da cirrótica. E, obviamente, a veia porta, né? Diagnóstico de hipertensão, portal não cirrótica, requer afastar a trombose de veia porta. Então, foi afastado. Ainda nessas tênues informações de imagem, essa reverberação do espaço porta, que é uma fibrose periportal, que é muito semelhante à dextrosomose, né? E se essa paciente estivesse aqui no Nordeste, eu duvido, não aqui na Bahia, mas no Norte, que ela não saísse com o diagnóstico de dextrosomose. Eu duvido. Ela teria o diagnóstico de dextrosomose. Por quê? Porque é uma questão epidemiológica, né? Aqui, há 15 anos, ela teria também. O problema é que a gente não vê mais aqui. Não tem mais. Então a gente fica mais desconfortável em assumir. Né? Mas se ela tivesse, seguramente, em Pernambuco ou Alagoas, o diagnóstico dela estava fechado aí. Isso é dextrosomose, porque a imagem mostrou isso, ela tem hipertrofia do caudado, enfim. Então, eu acho que ajudou muito essas informações que Maria Lúcia trouxe. Ela está se delineando para uma hipertensão portal não cirrótica. E aí a gente tem que, de novo, tentar sempre achar uma doença só que englobe tudo, né? E aí, o que é que daria hipertensão portal não cirrótica na síndrome de Tarde? Seria mais ou menos assim meu raciocínio. Muito bom. E então estamos caminhando para uma possível hipertensão portal não cirrótica. Gostaríamos muito de ter uma elastografia, não temos. E, nesse momento, a gente faria o que de investigação adicional? Tem uma perguntinha da Érica e uma do Felga. Ai, não estou vendo. Diga, Érica. A minha responderam já, que é do chá. Ah, tá bom. E o Felga? Eu ia comentar justamente sobre essa questão da presença de uma função hepática relativamente preservada, com muitos sinais de hipertensão portal na imagem, né? Que a gente deve pensar nessas doenças portosinusoidais, né? Ou hipertensão portal não cirrótica, né? Uhum. Muito bom. E Gama, essa paciente tem fosfatase alcalina aumentada, gama-GT aumentada. Na síndrome de Turner, isso te levaria a algum diagnóstico diferencial, além do que estamos levantando agora aqui? Sim, porque a gente sabe, quando a gente olha o espectro de doença hepática na paciente com síndrome de Turner, ela é de grandes possibilidades, né? A gente olha para... a Marina já falou, chamou a atenção aí da importância, né, dos autoanticorpos. Então, a relação com colangite esclerosante primária, a relação com CBP nesses pacientes, não é? Elas são muito... parece... Tem trabalhos que dizem até que a prevalência de CEP e CBP em pacientes com síndrome de Turner é maior do que a prevalência que a gente vê dessas doenças raras na população geral, não é? Então, diante de uma colestase, inicialmente, os diagnósticos diferenciais, tratando-se de uma mulher jovem, principalmente, seria mais pensar, né, e se isso, né, não for da própria síndrome de Turner e tiver doença sobreposta, é uma colestase, a gente tem que afastar colangite esclerosante primária, apesar de ser uma menina,
e a gente sabe que a frequência é mais comum em homens jovens do que em mulheres jovens, mas aí a gente vê alguns fenótipos clínicos que falam da associação de CEP com mulheres, e principalmente com doença de Crohn, mais do que retocolite ulcerativa. CBP eu acho um pouco provável, ela é muito jovem, e a gente não tem essa relação de tanta juventude aí com CBP, é mais, né, mulheres de meia idade e lá pelos 40 e poucos anos de idade. Mas eu acho que, ainda que, né, agora o raciocínio diagnóstico caminhe um pouco mais para a possibilidade de uma doença vascular porto-sinusoidal, como o colega acabou de chamar a atenção ainda há pouco, né? A gente sabe que essas alterações dos testes hepáticos, eles migram tanto para aminotransferases quanto para enzimas canaliculares, em valores ali que ficam em torno de 2 vezes, no máximo, no limite superior do normal, que é o que a gente está vendo aqui, não é? É o que a gente está vendo aqui. Agora, por outro lado, não é? Se a gente não encontra nenhum diagnóstico nessa paciente, não é? Se a biópsia hepática é inespecífica ou só mostra alterações ali descritivas, com predomínio, por exemplo, de agressão ductal. Eu acho que no final dessa jornada a gente teria que incluir, inclusive, o diagnóstico de colestase genética, né, em pacientes, né, com síndrome de Turner. E aí a mutação no GABCB4, que a gente tanto gosta cada vez mais e procura cada vez mais, faria parte dessa investigação. Mas, como o doutor Paraná falou, né, a princípio o raciocínio esta doença que ela tem, que é a síndrome de Turner, traz, né, um adoecimento hepático, e a gente tem que tentar fazer com que tudo isso se explique, né, nesse pacote só. Ou seja, a doença de Turner, por si só, pode trazer, não é, esse evento diagnóstico, esse quadro, não é, hepático com um diagnóstico específico, não é, ou é só um facilitador para um outro diagnóstico sobreposto. Então, agora que eu estou vendo essa imagem e mais, não é, hipertensão portal e pouca probabilidade de cirrose hepática, eu fico pensando, a gente abre esses 2 diagnósticos, hipertensão portal cirrótica, hipertensão portal não cirrótica, esse dadozinho que a senhora falou aí do ultrassom, da esclerose, não é, portal, não é muito hepatoportal é muito sensível, né? E como o doutor Paraná falou, se tivesse no Nordeste seria esquistossomose até prova em contrário, mas a gente sabe que a doença vascular porto-sinusoidal, né, inclusive na ressonância tem esse hipersinal, né, no vaso portal, que caracteriza muito, né, sensibiliza muito para esse diagnóstico. Então, acho que o caminho começa a se delinear muito mais para essa possibilidade. Mas sabe por que eu te perguntei? Sim. Porque naquelas doenças hepáticas associadas ao Turner, e já discutimos aqui que NASH é muito mais prevalente, número 1, né? Mas a gente pode ter a doença vascular porto-sinusoidal, como a gente está caminhando aqui, mas tem uma alteração colestática que não é exatamente uma CEP, é uma doença... Nós tivemos um caso assim. Sim. Biopsiamos essa paciente, né? Sim. E não é uma colangite esclerosante primária. É uma colangiopatia própria da síndrome. Da síndrome de Turner, sim. É verdade. E seria também um diagnóstico diferencial. É passado por uma doença que a colangite viu alteração, né? Quer falar outra, não? Não, é rápido, Mariana. Essa colangiopatia da síndrome de Turner, depois, no final do caso, a gente comenta ela. Tá, beleza. Eu acho que é importante. Você está falando de uma colangiopatia da síndrome de Turner porque tinha distrofia de ducto na biópsia e tinha um manguito fibroso, não é isso? Não, na verdade, eu levantei, por enquanto, só pela bioquímica. Não, eu digo, essa paciente que você referiu, que tinha alteração, você lembra qual era o padrão? Não lembro exatamente qual era o laudo dessa, mas nós podemos dar uma olhada, rever. Valeu. Edu, você biopsiaria ela agora? Sim. Então, você poderia só relembrar as 3 possibilidades antes da biópsia? Então, uma doença metabólica que tivesse evoluído, eventualmente,
para uma hepatopatia crônica com hipertensão portal, e aí seria uma hepatopatia crônica cirrótica, né, com hipertensão portal, uma doença vascular porto-sinusoidal, com todos os elementos que foram aqui discutidos, e aí seria, então, uma hipertensão portal não cirrótica, né? Essa colangiopatia, se você está... Oh, meu Deus, eu falo no celular, fica achando que eu quero falar tudo. A colangiopatia própria da síndrome de Turner. Acho que esses são os 3 principais diagnósticos, né? Exatamente, só para relembrar aquela revisãozinha que você fez, mostrando que essas seriam as 3 possibilidades, né? Que a gente vira e mexe, está com o paciente com Turner lá na disciplina, a gente lembrar as possibilidades de alterações. E eu só achei que essa daqui, Antônio, faltou um pouco um pouquinho de enzima. Você fez um quadrinho bonitinho das transaminases, mas a gente só tem um momento fixo da FA e gama GT. Se a gente tem isso alterado há algum tempo, você não consegue saber. Então, ela vinha com aumento de 2023 para 2024. Anterior não tinha feito? Anterior, não. Não tinha aumento, no caso. Então, doutora... Em 2023, o que eu tenho aqui é uma gama GT de 293. Então, em 2003, ela já tinha... A fosfatase não estou achando. Mas, pelo jeito, ela tinha, pelo menos desde essa época aí, mantido essa... Tá. Então, eu acho que eu faria a biópsia que a senhora está esperando e o Caio também. Posso conduzir uma pergunta aqui? Pode. Se no diagnóstico diferencial, então, a hipertensão portal cirrótica versus não cirrótica, inclui uma doença portosinusoidal, vocês indicariam especificamente alguma via para essa biópsia? Ou, se optarem por fazer transcutânea, alguma agulha especificamente? Tem alguma coisa nesse sentido, polarmente? Eu acho que, se pensar em doença vascular porto-sinusoidal, uma biópsia através de uma venografia seria, né, talvez, né, trouxesse, talvez não pela biópsia, pela histologia, mas a medida da pressão da veia hepática em cunha talvez ajudasse bastante aí a reforçar esse diagnóstico da doença vascular porto-sinusoidal. Porque ela, diferente da cirrose, ela é geralmente, não é, um pouco só alterada, ou até às vezes normal, porque eles fazem muitos shunts e muita comunicação veno-venosa, não é? Então, acho que isso poderia trazer um benefício diagnóstico a mais. E talvez um calibre maior, né? Porque precisa de uma quantidade de tecido boa, né? Para fazer. Sim, porque precisa de ter ali aquele comprimentozinho de pelo menos 20 milímetros, né? Para ter mais, e, obviamente, um patologista com expertise como o Caio. Né? 20 espaço-portas precisa ter. E aí, a biópsia transjugular, ela agrega esse valor, sim. Ela ajuda a gente a entender a pressão portal. Né? Um paciente com varize, com uma pressão portal lá em torno de 10, por exemplo, é alguma coisa estranha, por causa dessas comunicações veno-venosas. Então, isso agrega valor. E hoje a biópsia transjugular, o fragmento é espetacular e foge do espaço de subcapsular, né? Que é um espaço subcapsular, uma terra de ninguém ali, aparece um monte de coisa, foge desse espaço subcapsular, ela pega bem no miolo do fígado e traz um monte de espaço porta. É a preferível. Quando que a gente pode fazer? No serviço privado, no público é difícil. De vez em quando a gente faz. Né? Essa aqui, para a gente, nosso serviço no privado é a opção. Se for no público, como a gente não tem agulha cortante, o trucante, a nossa agulha é sempre aspirativa, a gente acaba fazendo laparoscópio. É uma das poucas situações que a gente indica laparoscópica quando tem esse diagnóstico diferencial. Se for fazer transcutânea, o trucute é a melhor de todas, porque quando você tem uma doença portal, o espaço porta endurece
E a biópsia que aspira, ela vai desviar no espaço porta duro, vai pegar o molinho, vai perder um monte de espaço porta. E aí perde o diagnóstico. Como acontecia na ectodomose? Como aconteceu na ectodomose? Muito. Quando a gente usava Menguini, você lembra da Menguini, Maria? Que reaproveitava. Eduardo também pegou essa. Reaproveitava. Né? Então, assim, isso é interessante, porque às vezes a gente faz uma biópsia e coloca uma expectativa imensa para a gente e para o paciente, a expectativa fica frustrada, porque o material não foi adequado para o diagnóstico. Bacana, legal, vamos ver essa biópsia. Né? Vamos ver, Caio. E até, normalmente, essas entidades vasculares, elas tendem a ter um comportamento mais heterogêneo. Sim. Então, você pegando, às vezes, áreas distintas, às vezes tem mais de uma representação de parênquima, né? 2 fragmentos, 3 fragmentos também ajuda muito. Isso. Ainda tem que parar a apresentação. Ah, certo, desculpa. Aparecendo? Tá aparecendo para todo mundo? Tá, agora tá. Tá. Então, vamos lá. Então, em relação à biópsia, em relação à amostragem, é uma biópsia que veio para mim por agulha, mas ela veio muito subcapsular. Em relação ao espaço porta completo, veio uma quantidade pequena, então eu tinha 5 espaços porta. De primeiro momento, o que a gente consegue avaliar? Então, aqui, olhando esse espaço porta, a gente vê que é um espaço porta um pouco maior, né, que está a estrutura biliar, então essa coloração é reticulina, e ela me ajuda a caracterizar se eu tenho fibrose e quanto de fibrose eu tenho nessa amostra. Né? A foto não ficou muito boa, mas a gente consegue ver que esse espaço porta eu tenho áreas de expansão, né? Então, ele não é um colágeno, né? Não é uma fibrose só concentrada no espaço porta. Eu começo já a ver que tem irregularidades, né? Tem uma expansão fibrosa nesse espaço porta. No contexto geral, não vejo nenhum esboço de nódulo e nem nódulo formado. Né? Então, um padrão cirrótico ou em cirrotização, aqui eu não vejo. O Caio, eu acho que... Veja aqui em cima se não tem um septo incompleto aqui em cima. Então, o que eu interpreto? Como a amostragem ela é subcapsular, o meu receio é que essa amostragem, se não é a área de cápsula. Então, por isso que eu paro numa expansão e não ouso tanto para a emissão de um septo incompleto. Fiquei com esse receio. Então, pelo menos expansão tem. Tá? Perfeito. Porque aqui, ó, essa garante essa área né? não ser a área de cápsula, e aqui eu estou tendo entrância da cápsula. Claro. Entendeu? Mas, por fim, vamos lá. Olhando, então, o contexto geral, né, eu tenho uma pouca amostragem de espaços porta, mas eu consigo caracterizar as alterações. Por exemplo, esse espaço porta. A gente vê que é um espaço porta maior, né, o calibre dos componentes da tríade, né, são maiores. Então, aqui eu consigo identificar a arteríola, a estrutura biliar, ducto biliar e aqui a veia porta, né? Então, eu consigo ver bem a preservação nesse espaço porta da tríade portal. Começo a olhar, observar os outros espaços porta. Só um pouquinho, você pode voltar aí, Caio? Posso. Dê uma olhadinha aqui, você não está achando essa artéria hipertrofiada, não? Olha o tamanho da parede dessa artéria. Tá, tem um pouquinho do calibre, né, da parte íntima, mas eu interpreto também como um espaço porta maior. Então, tanto a parede da artéria também é maior, né? Tá. Essa veia porta que você localizou, você consideraria ela não ser uma veia porta, ser um linfático? Não, acho que é veia porta, sim. Você acha que é veia porta? Estrutura, sim. E no ducto biliar, você acha que tem uma reação no entorno? Aqui talvez tenha um pouquinho de reação ductular, mas eu acho que é mais pela tortuosidade do ducto, dá a impressão de ter mais de um ducto, né? A gente vê como o ducto biliar bem tortuoso, aqui eu penso mais que seja mesmo pela tortuosidade de representação, porque eu estou diante de um espaço porta de grande calibre. É isso.
Porque essas alterações assim nos passaportes são sutis, a gente tem que ficar com o olho assim bem na lupa. Bacana, legal. Mas olhar na estrutura biliar, não me chama a atenção nada para eu pensar, por exemplo, numa colangiopatia. Tá. Eu vejo o núcleo, a estrutura biliar preservado. Não me chama a atenção, né? Beleza. Olhando outros espaços porta, que são espaços porta menores, o que a gente começa a identificar, né? Por exemplo, esse daqui. Então, igual eu falo com meus residentes da patologia, a primeira coisa, quando você começa a olhar o fígado, olhando espaço porta, é identificar, de primeiro momento, a tríade, né? Então, a gente consegue identificar a estrutura biliar, aqui é a arteríola, cadê a veia? Então, a gente sabe que, histologicamente, o normal seria a veia ocupar o quê? O maior volume do espaço porta, né? Então, até 2/3 de todo o volume, ele é ocupado pela veia. Aqui não. Então, o que a gente observa? Um resquício aqui da veia, né? A gente olha essa região mais de lúmen branca e uma esclerose ao redor da veia, tá? Tanto aqui quanto aqui, tá? Então, a gente vê essa estrutura luminal e a esclerose reduzindo, então, esse calibre da veia. Caio, você pode voltar um espaço pouquinho? porta. Caio, nessa última, pode voltar um pouquinho? Que? Tem uma estrutura que está um pouquinho fora do espaço porta, isso pode ser uma veia? À minha esquerda. Aqui? Aqui, isso. Eu pensaria mais em sinusoide. Você acha? Você não acha que pode ser uma veia herniada aí, não? Não. Não. A herniação da veia, quando a gente tem, ela faz um braço bem típico. Então, eu vejo ela saindo do espaço porta fazendo a herniação. Ok. Quando eu dou herniação, eu acho que eu peguei 2 casos que eu dei, porque era bem típico. Que é até um achado que a gente considera, né, nessa doença vascular, mas ele não é tão comum, né? Mas, normalmente, eu vejo o braço da veia, a veia mesmo, ela entrando, né, indo para dentro do parênquima. Ok. Aqui é outro espaço porta, que me chama atenção. Então, eu vejo a estrutura biliar. Isso daqui, eu fico, né, em receio. Será que isso aqui é arteríola ou é um resquício da estrutura venular? Então, a gente já consegue observar que eu estou tendo esclerose, né, a fibrose, consequentemente, a ausência da estrutura venular nesses espaços porta. Então, isso é o que mais chama atenção, de primeiro momento. Então, esse já é um achado. Então, já tem uma fibrose, né, portal, associada a essas áreas de esclerose envolvendo a vena. Aqui, do mesmo jeito, ó, a gente consegue identificar, né, a estrutura biliar e a veia, né? Então, a gente vê a veia, ela bem diminuída, né? O volume, o calibre da veia está bem diminuído. Aqui, por exemplo, ó, a gente ainda consegue ver a estrutura venular, em relação à herniação, eu esperaria ela entrar para dentro do parênquima. Tá? Aqui ainda a gente vê que ela está restrita ao espaço porta. Outro achado também, né, com uma visão panorâmica, uma visão geral, a gente consegue observar o quê? Então, aqui é espaço porta, esse espaço porta que eu mostrei, né, de maior aumento, mais próximo. Então, aqui zona 1, e aqui é a região da veia centrolobular. Então, eu já consigo observar uma aproximação de zonas, né? Então, zona 1, muito próximo à região de zona 3, né? Então, é outro achado que eu também valorizo muito nessa doença. E, por fim, vamos para o parênquima. Em relação ao parênquima, eu começo a observar que tem áreas, eu consigo ver os sinusoides discretamente dilatados, então tem uma dilatação, porque normalmente a gente espera, né? A gente conseguir identificar o sinusoide de uma forma mais sutil, a partir do momento que a gente vê ele com maior facilidade, a gente consegue ver que ele está mesmo alargado, né, dilatado. Eu começo a ver essa dilatação, mas em zona 3. Aqui o próprio maçom, né, realça, fica até mais fácil de ver essa dilatação sinusoidal. Né, comparando, né, o HI, então a gente vê os sinusoides, né, congestos e um pouco dilatados, e aqui no tricrômio de maçom a gente consegue identificar bem, né, como realça bem as hemácias, a gente consegue ver o sinusoide bem, né, dilatado. Então tem uma dilatação sinusoidal,
né, não é uma dilatação formando cistos, né, não tem uma peliose, mas eu tenho uma dilatação, né, considerável aqui. Outra coisa que também, olhando o parênquima, a gente observa que tem uma esteatose, né? Eu vejo uma esteatose no padrão mais microgoticular, mais ou menos 20%, um grau 1, não é uma esteatose exuberante, né? Não vejo focos de inflamação também, nem balonização, né? Eu pensar talvez, né, num MASH, uma esteatohepatite, não me chamou atenção. Outra coisa também que não observo, colestase, né? Não vi em nenhum momento presença de plug biliar. E aqui a gente vem para a reticulina, né? A reticulina é uma coloração, igual eu já falei, que a gente utiliza para mensurar a fibrose, né? Principalmente espaço porta, mas a gente usa muito ela para avaliar a parênquima. Né? Eu sei que a reticulina, ela vai delimitar bem a trabécula hepática. A gente sabe que tem colágeno, né? Principalmente ali no espaço de Disse, que acaba dando sustentação até mesmo para o próprio sinusoide. Então, o fígado normal, quando a gente faz essa coloração, eu consigo identificar e impregnar essas fibras de colágeno. E quando ela está presente, eu consigo ver, então, esse padrão preto, enegrecido. Então, o contorno dos hepatócitos, ele fica muito evidente. Então, a gente consegue observar bem o aspecto trabeculado de um fígado normal. Aqui a gente já não consegue ver com tanta facilidade. Né? Então, a gente vê áreas que preservam, né, essa fibra de colágeno, né, tendo esse aspecto enegrecido. Então, tem áreas que eu consigo ver esse padrão de trabécula ainda preservado, mas tem áreas que eu não vejo mais isso. Então, tem muita atividade regenerativa no meio, né, desses hepatócitos ainda preservando a trabécula, e outros que têm muita essa atividade regenerativa. Então, eu perco um pouco desse padrão da reticulina, favorecendo, então, esse padrão trabeculado, que seria o do fígado normal. Tem áreas que dá até a impressão de ter um acúmulo de núcleos, né? A gente sabe, né, que a própria doença vascular, eu começo a ter essa alternância de áreas que eu tenho um padrão de atrofia hepatocitária e áreas que eu tenho um padrão mais de uma hiperplasia hepatocitária, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a impressão de ter uma densidade nuclear maior, mas a gente consegue ver que eu tenho trabéculas mais afinadas, mais atrofiadas, e padrão mais de hiperplasia, né? Padrão mais de atividade regenerativa hepatocelular. Além disso, igual eu já tinha falado, a reticulina, ela a gente utiliza ela para caracterizar a fibrose. Então, a partir do momento que eu tenho lesão, tenho injúria envolvendo ali os hepatoses, envolvendo a região, né, sinusoides, eu começo, então, a ter deposição de colágeno aí, né, fibrose aí. Diferente daquela fibrose, daquele colágeno que a gente vê, a partir do momento que é esse colágeno depositado, né, de fibrose, essa fibra colagênica, a gente vai ver essa coloração mais acastanhada. Então, eu começo a observar que entre esses sinusoides, eu tenho um colágeno depositado, né? A gente vê a marcação da fibra, esse acastanhado mais espesso, mostrando que tem uma fibrose perisinusoidal. Outra coisa também, os residentes falaram até para mim que, dependendo, eu até imagino coisa, mas o que a gente consegue observar? Olhando aqui essa região, dá a impressão de ter um esboço nodular. A gente vê aqui, ó, essa região das trabéculas, elas meio no formato, meio formando uma curva, e aqui a gente vê uma área que eu não consigo identificar tanto a reticulina delimitando a trabécula. Então, provavelmente aqui é uma área de hiperplasia nodular. Aqui é outra, né? A gente vê esse arranjo, né, mais oval, nodular, e aqui até os hepatócitos, né, onde a gente tem essa preservação ainda da arquitetura trabeculada, a gente vê que ele fica um pouco mais retificado. Então, isso a gente interpreta como sendo até a periferia daquele esboço, né, nodular da própria hiperplasia. E aqui, outras áreas que a gente identifica bem, a veia centrolobular, chama também a atenção, a gente tem um pouquinho de fibrose, né, ao redor da veia.
é sutil, né, na maioria das vezes. E, por fim, outra coloração que a gente faz nesse fígado também, o azul da Prússia, a gente faz o PERS e tem um pouquinho de retenção de ferro, né? Tem uma siderose bem sutil, bem mínima aqui em grau 1, bem discretinho. Então, em relação a diagnóstico, eu liberei como hepatopatia crônica associada a discreta dilatação sinusoidal e hiperplasia nodular hepatocitária, e uma siderose grau 1. E sempre ponho nota, né? Os achados morfológicos, então, podem corresponder a adenopatia portal obliterante, esclerose hepatoportal, sendo essencial a correlação com dados clínicos, laboratoriais, epidemiológicos, né, igual já falaram da possibilidade da própria esquistossomose, e correlação com exames de imagens. Né? E, por fim, sempre DILI, né? Sempre a gente tem que excluir efeito tóxico medicamentoso, como, às vezes, uma condição também que pode ter esse padrão morfológico. E foi isso. Muito certo? Bom. Muito bom, Caio. Muito bom. Parabéns. Agora, e aí, Paraná, o que você achou dessa biópsia? Para mim, o diagnóstico está dado. Ela tem um padrão maior, embora tenha só 5 espaços portas, ela tem um padrão maior, que é... Teve sorte de vir bem. Basta ter um. Não tem veia. Normalmente, essa é uma doença que começa no espaço porta, vai terminar no sinusoide. Ela começa com a agressão do endotélio vascular, as causas são as mais variadas, trombofilia, etc., que parte para o desaparecimento do ramo, ou angustiamento do ramo. Por isso que eu perguntei se aquilo era... Aí podem aparecer linfáticos tentando compensar, sobretudo próximo à cápsula, você tem mais linfático no espaço. Dá a impressão de uma capilarização. Parece que tem um espaço porta, começa a ter vários vasinhos menores. Isso, que na verdade não ducto, eu chamo linfático. E pode haver também uma discreta alteração nos ductos biliares portais, muito discreta, às vezes com um manguitozinho ao redor, e a hipertrofia da artéria, porque esse fenômeno ele se completa com a arterialização. E a arterialização do fígado que faz essas artérias ficarem muito hipertrofiadas e que vão jogar sangue arterial no sinusoide. E vão aumentar a pressão sinusoidal, vão dilatar o sinusoide e vão aumentar a pressão portal. Então, é mais ou menos assim que funciona. E é muito interessante. Tem um termo, Caio, que o Anles fala muito, que é o ménage au foie. O ménage au foie se você mexer num ducto portal, você mexe nas outras estruturas também. Pode mexer discretamente, né? Então, é comum acontecer. Eu já recebi pacientes que vieram com diagnóstico de colangite em pequenos ductos por causa disso. E, na verdade, quando a gente vai olhar, cadê a veia porta? A veia porta está anômala. É muito sutil. Na maioria dos serviços, cara, parabéns você, porque na maioria dos serviços passa batido. Sim. Não dá o diagnóstico. Se você não tem um patologista que vê fígado, isso aí passa. Passa. E é muito bacana, às vezes, ver o pequeno aumento, porque no pequeno aumento a gente vê o que ele mostrou ali. Aquele fígado porcino, né? Uma veia centrolobular com vários espaços, um colar de espaços porta do lado, assim, porque a zona 2 atrofiou. Esse é um fenômeno de isquemia do fígado, né? O fígado vai desaparecendo. E por que aparece o nódulo? Porque é uma tentativa de regeneração. Por isso que é uma hiperplasia regenerativa. Então, é um complexo. Extinguiu, tenta expandir. Extinguiu, tenta expandir. É bacana essa doença. Agora, o que ocorre com ela? Ela é espectral. Quando você dá o diagnóstico sem hipertensão portal, é uma doença hiperbenigna. Você vai ver isso muitas vezes com tóxico. Eu vi os primeiros casos que a gente publicou foi com aquele chá de 37 ervas, que tinha um monte de porqueira lá dentro. Tá? Mas é uma doença hiperbenigna. Evolui super bem. Os estudos em 10 anos, menos de 10% evolui para hipertensão portal. Mas quando você dá o diagnóstico com a hipertensão portal, não é tão benigna assim. Tem um risco de descompensação e, embora a função não seja uma cirrose, ela acaba funcionando como cirrose.
funcionalmente. E às vezes a gente só vai saber que não é cirrose, cara, no explante. Dos 12 pacientes que a gente tem transplantado, em 8 foi o explante que nos disse o que era. Porque esses pacientes foram por quê? Entraram em lista como um Child B, né? Com ascite, até com PBE, enfim. É uma doença muito interessante, a gente precisa aprender mais. É muito frequente na nossa casuística, talvez porque a gente esteja procurando mais e acaba... É muito mais frequente, nós temos 130 casos repertoriados, temos 12 casos transplantados, mas a gente não vê isso no restante do Brasil. Por que não vê? Porque eu acho que na patologia passa batido. Tanto que numa patologia do milênio, uma pessoa de um outro centro falou: eu não tenho isso lá. Eu disse: veja se você não tem um diagnóstico de cirrose portal e septal. Veja lá se você não tem, levante. Se você tiver um diagnóstico de cirrose portal e septal, vá olhar esse espaço porta, peça ao seu patologista. E aí ela me ligou, poxa, eu tenho mesmo. É mesmo, estava no explante com esse diagnóstico de cirrose portal e septal. Então, a gente precisa aprender mais. É interessante. Na Europa, 40% está associado à trombofilia genética. No nosso grupo, menos de 10%. Agora, o que a gente tem muito, mas infelizmente não tem estudo de caso controle, é o uso de erva. É mais variado. É muito. E vitamina A, que eu já encontrei na literatura, e Turner pode dar. Tem relato de associação. Bacana o caso, muito bonito. Parabéns. Muito bom. Antônio, você falou que você fez só para você, aqueles não era para apresentar. Eu tinha feito caso, né? Acabei dando uma linha do tema também, eu posso até apresentar, é bem um resumo mesmo. Não, rapidinho, só para fechar aí, porque... Perfeito, a gente pode fechar. Aqui, então, o que a gente fez, né, o tratamento pelo H. pylori, a gente teve o diagnóstico final, além da síndrome de Turner, doença vascular polissinusoidal, ela tinha H. pylori ali, iniciamos com um comecinho de um carvedilol, e um retorno para ela. O que eu tinha feito é um pouquinho falando da doença vascular polissinusoidal, que, como o doutor Caio disse, dos critérios diagnósticos em relação à biópsia, a gente tem os critérios específicos e os não específicos, né? E no artigo também ele traz um pouco da doenças hereditárias, e aqui ele aborda algumas doenças, algumas deficiências, o HLA-DR3, enfim, e fala sobre a síndrome de Turner. Foi isso que eu tinha feito para mim, para dar uma resumida aí, para compreender mais o caso. Bacana. É isso mesmo, a gente tem que pensar mais nessa doença, mas a gente vai pensar quando faz a propedêutica certa, mas se não tiver um patologista bom do lado, não dá. E a outra coisa que é importante, tem um estudo clássico de Guido, lá da Itália, Caio, que com a biópsia em agulhas, 50% dos diagnósticos foram perdidos. Quando ele rebiopsiou, ele viu que não deu diagnóstico na agulha, deu diagnóstico na cunha, na biópsia em cunha. Eu já tive casos que eu peguei o inicial, que não tinha nada, e rebiopsiaram e apareceu. Tem o microfone aberto do Felipe que está fazendo muito barulho. Então, Paraná, o Gama tem sido o nosso caça doença vascular polissinusoidal, e nós estamos reunindo também uma quantidade aí legal de casos, né, Gama, de diferentes etiologias. Sim, né? Sim. Nós temos, entre eles, nós temos 2 casos, doutor Paraná, cuja associação etiopatogênica ficou como doença celíaca, né? Uma outra doença que pode justificar, né, dentro do espectro de doença hepática celíaca, doença vascular polissinusoidal, né? E temos esse primeiro agora com síndrome de Turner, e temos alguns casos para os quais a etiologia não foi ainda, não ficou
clara, né, 50% das vezes, né, você não tem uma etiologia, né, ou uma doença associada à doença vascular pós-sinusoidal, né? Eu acho que a literatura diz exatamente isso, 43% a 50% dos casos você tem uma doença associada para a qual você pode atribuir essa etiologia. E os outros 50% fica como primária, né, como doença vascular pós-sinusoidal primária. Mas acho que o mais importante e que o senhor já tocou aí no assunto é a gente valorizar esses pacientes cronicamente com elevação de enzimas hepáticas, para os quais a gente não tem um diagnóstico específico, né? E esse diagnóstico tem que ser feito, obviamente, antes da hipertensão portal, né? Porque muda, né, ou pelo menos muda, né, a história natural desses pacientes quando você faz o diagnóstico mais cedo. Outra coisa que eu queria ouvir do senhor é a respeito da frequência de trombose de veia porta nesses pacientes, e embora não haja, né, indicação de profilaxia primária, apesar da frequência maior de trombose nesses pacientes, quando a gente compara com os pacientes cirróticos, quando é que o senhor olha para a possibilidade de anticoagular esses pacientes e como é que você faz? Perfeito, boa pergunta. Bom, primeiro, senhor, pelo amor de Deus, viu, Gama? Pelo amor de Deus. Deixa eu te falar. Assim, primeiro, está correto. Ele é assim, o Paraná, ele é assim com todo mundo. Me senti aqui na expulsória, viu? Então, assim, na avaliação espectral dessa doença, isso aí é uma sopa de casos, mas há algumas coisas bem características. Doenças autoimunes, das quais a própria doença celíaca se associa. Mas a doença celíaca ainda tem uma outra questão, que é a hiperabsorção de endotoxina, pela perda da barreira. Isso acontece para a doença pós-sinusoidal, ela é comum na China, em áreas de muita pobreza, e foi muito comum no Japão, da década de 60, 70. Na hora que você migra para áreas de melhor condição socioeconômica na Índia, ela vai diminuindo a prevalência. E o Japão quase não tem. Isso significa que, provavelmente, infecção intestinal de repetição, por causa de endotoxina, muito provavelmente, agride endotélio vascular, é uma das causas. Aqui no Brasil, hoje a gente não tem mais, mas quem está na minha idade viu infecção de coto, de veia umbilical de criança, né? Quantos eu vi assim? Né? Esses pacientes também costumam evoluir, aí por embolização séptica para a veia porta. E aí, as trombofilias, as doenças genéticas, cada vez mais se descreve doenças genéticas, tem uma forma familiar que você não desaparece o ramo, mas tem uma hipoplasia. Eu só vi um caso, um único caso assim, e as outras coisas que a gente vai descobrindo. Mas, para mim, eu acho que o que me chama muita atenção, porque nós podemos documentar e publicar 3 e agora 4 casos com a moringa, foi a toxicidade, porque a gente teve o re-challenge. O paciente elevou a enzima, a gente tirou as enzimas, tirou a droga, as enzimas normalizaram e ele reexpôs por conta própria. E ele, durante a reexposição, teve um pico de enzima, foi quando a gente biopsiou. E estava lá. Bom, respondendo à segunda questão, e trombose portal? No paciente que não tem hipertensão porta, não está definido qual é o risco de trombose portal, mas é sempre uma questão. Anticoagular esse paciente? Não, hoje não. O Valdig não recomenda, a não ser que esse paciente tenha uma trombose portal. Mas o paciente que tem hipertensão portal, o risco de trombose portal é 3 vezes superior ao risco do cirrótico. E é uma trombose portal diferente. No cirrótico, a trombose portal ela vai por uma hipertrofia da íntima, produção de fator de von Willebrand, ela trombosa parcialmente com pouca fibrina. Essa daí é desastrosa. Quando ela trombosa, ela trombose inteira, com muita fibrina, e desce rápido para a mesentérica. É um desastre. Eu estou com alguns pacientes aqui assim, inclusive um médico, que tu vai para transplante multivisceral, não sei mais o que fazer. E o que ocorre nesses pacientes também? A hipertensão portal ela é rapidamente
progressiva. Então, você vai fazendo uma circulação fugal do fígado imensa. Então, ora, você já tem muitos espaços portas obliterados. Você faz uma circulação fugal. Daqui a pouco você vai ver, o baço dela vai começar a crescer, aumentar. É uma circulação fugal imensa, o fígado vai esquemiando, se tornando um fígado arterializado o tempo todo. Então, ele vai começar a murchar, ele perde. É impressionante como você vai. A última coisa que murcha é o caudado, mas ele vai murchando todo, vai diminuindo. Eu tenho pacientes que a gente acompanhou, é desastroso, até ele entrar em insuficiência. Então, o que se discute hoje é, bom, primeiro, a questão da trombose portal, toda a atenção. Por que isso é importante? Porque no Brasil a gente dá pouco diagnóstico, né? Na fase aguda da trombose. Dor abdominal nesses pacientes tem que ser valorizada. Ele tem que ir ao PA e fazer o Doppler, para você fazer o diagnóstico e poder tratar na fase aguda. Né? Tem 15 dias que a gente teve com um paciente chipado que fez uma trombose portal, mas deu o diagnóstico da fase aguda, fizemos a trombectomia completa. Foi um sucesso. Mas não é isso que acontece. Normalmente, esses pacientes entram na emergência com uma dor hipocôndrio direito. Classicamente, a dor hipocôndrio direito vai para o dorso, e a dor clássica é o sinal do cadastro. Você pede o paciente para amarrar o sapato, ele não flecha o tronco, ele não consegue fletir. Dominique falava, é o sinal do cadastro, manda ele amarrar o sapato que ele não consegue, não faz a flexão do tronco. E aí, esse paciente tem que ser avisado. Se tiver dor abdominal, tem que ir para o PA e tem que fazer um Doppler. Isso é uma coisa. A segunda coisa que está se discutindo hoje, ainda não está consensuado, mas já tem séries de casos, inclusive um aqui do Brasil, com o Brás, lá no Rio de Janeiro, cara muito bom da radiologia intervencionista, é você precocemente, nos pacientes que o fígado está murchando, é você precocemente garantir fluxo portal. E aí fechar as colaterais que fazem a circulação hepatofuga e botar num TIPS pequeno. Mas é impressionante como o fígado volta a expandir. É impressionante. Porque você tem espaços portas ali que não estão atingidos, que podem perfundir. O problema é que o sangue não está mais chegando, ele está indo todo para a circulação hepatofuga. Né? Então, se você botar o TIPS sem fechar a colateral, o TIPS trombosa, porque o fluxo é mínimo, é quase nenhum. Então, assim, estamos em curva de aprendizado, mas tem um grupo já aqui que chama TIPS, ou não, TIPS, que eu faço parte, é um grupo bacana, pessoal bom, esse pessoal de radiologia intervencionista, quer dizer, eles estão trabalhando muito nisso. Mas o que é mais bacana de tudo isso é saber que tem alguém mais interessado nessa doença que ninguém se interessa. No Nordeste, eu falo com o pessoal aqui, isso é extosomose, até que um dia um colega ligou e disse, realmente você tem razão, porque essa aí veio da Áustria, está vendo? Não tem. Então, assim, é muito bom que... Eu falei com Paula semana passada, Maria Lúcia, que eu acho que o primeiro passo é a gente fazer um inquérito nacional. Eu sei que Henrique Sérgio tem lá no fundão, porque eu já discuti caso. Eu sei que eu vi 2 casos em Curitiba que discutiram comigo. Vi um caso em Brasília, que eu acompanho, lá de Brasília. Quer dizer, eu acho que a gente tem no Brasil todo. O que a gente não tem é o diagnóstico, porque a gente não tem grupo de patologia hepática, e não tem quem se interesse. Então, se a gente levantar esses casos, a gente vai ser legal. 2 vertentes. Um é levantar isso e outro é olhar explante. Sim, olhar os explantes com cirrose septal incompleta. E aí manda para Caio e Freitas que eles vão dar o diagnóstico. A cirrose septal incompleta é essa doença porto-sinusoidal. Acho que isso é o começo, para depois a gente partir para voo mais alto. É isso. Muito bom, gente. Acho que aprendemos muito. Foi muito legal. Legal te receber aqui, Paraná. Esperamos que você volte outras vezes. Caio, deu um show aí de patologia também. Obrigada. Antônio foi bom. Assiste da infectologia, vem ser hepatologista com a gente, né, Antônio? Quem sabe não é mais. Bacana. Obrigada pelo suporte sempre. Agradecimento é meu. Um imenso prazer estar aqui. Uma honra, na verdade, estar aqui com vocês.
Que bom, que bom. Kelly, antes de encerrar, tem uma pergunta. Do Tá Teto bem. Ceará. É o Guelfer. É Guelfer, é Teto Ceará, é Guelfer, é o pseudônimo dele. É que nem Fernando Pessoa. É que nem Fernando Pessoa. Entendeu? Ele tinha vários pseudônimos, ele tem alguns. Então, Teto Ceará é o Guelfer. E aí, Guelfer? E acho que ele já foi. Acho que ele... elogiando. Eu acho que ele queria só elogiar. O Teto Ceará é do Ceará? É do Ceará, ele é do Ceará. Um dos meus pacientes foi transplantado lá com o IGA. O diagnóstico era um cirrótico chaio de C, e não era cirrótico. Outro meu foi transplantado em Miami. Assim, chamar atenção para isso. Todo paciente que usou oxiliplatina e carboxiliplatina, muita atenção. Se o paciente tem história, neoplasia de mama, de cólon, de estômago, lá no passado, chega com alteração de transaminases, valoriza. Todos eles têm agressão endoteliovascular. É que alguns vão evoluir para a forma completa, outros não. Sempre valoriza. Sempre. Eu estou com uma paciente no consultório que fez químio com oxaliplatina para câncer coloretal, hipertensão portal, doença vascular porte sinusoidal. Não tenho biópsia porque o convênio do qual ela tem para atendimento médico, eu fui pedir a biópsia e chegou ao cirurgião e falou, não tem indicação de biópsia. Esses nódulos aqui não são malignos, mas eu não queria biópsia para isso, eu queria biópsia para ver os critérios histológicos, né? Mas fiquei contente com a elastografia, que era de 7,8, né? Num fígado não cirrótico, uma hipertensão portal, com a história epidemiológica que ela tinha, né? Então, esse é um caso de doença vascular porto-sinusoidal por oxaliplatina. E aí o melhor é a elastografia do baço, mais do que a do fígado. Porque você tem uma medida de 40 quilopascal, né? Então, isso eu ia perguntar para ver da sua experiência atual com elastografia esplênica, comparando esses pacientes com os pacientes cirróticos. Não tenho ainda. Estamos começando a fazer agora elastografia esplênica. Não tenho nenhuma experiência. Mas tem o da França, que eles fazem e fazem uma relação para o diagnóstico, né? Mas eu não tenho. Bacana, obrigado. Gente, obrigada. Obrigado, Paraná. Obrigado, Caio. Obrigado, doutor Paraná. Obrigado, professor. Excelente. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Bom jantar. Tchau. Tchau. Eunice. Tchau. Até mais, O seu cenário está muito bonito, aquela mesa com aquelas cadeiras ali atrás.